Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais uma aula de Química 1 do cursinho da UEL com o professor Diego Araújo. Hoje a gente vai continuar o assunto de ligações químicas, lembrando que na aula passada a gente aprendeu por que ocorrem as ligações químicas, a gente entendeu a teoria do octeto, ou regra do octeto, e também vimos os dois tipos de ligações químicas, que foram ligação iônica e ligação metálica. E para a aula de hoje a gente deixou o assunto de ligação covalente. É um conteúdo um pouco mais extenso, então vale a pena a gente trabalhar esse conteúdo em uma aula separada. Então, página 340 na apostila número 1, última unidade da apostila 1. Fazendo uma breve revisão da tabela periódica, a gente viu que existem duas regiões específicas. A região superior direita, correspondente aos não metais, e a região inferior esquerda, correspondente aos metais. Os não metais tendem a ganhar elétrons, enquanto que os metais tendem a perder elétrons. E essa capacidade dos não metais de ganhar elétrons a gente vai chamar afinidade eletrônica, enquanto que para os metais a facilidade de perder elétrons a gente vai chamar de eletropositividade. Agora a gente vai falar da ligação covalente. A ligação covalente também é chamada de ligação molecular. E o que seria a ligação covalente? Como que ela vai ocorrer? Ela ocorre quando temos átomos que necessitam ganhar elétrons. Então ela vai ocorrer entre átomos que necessitam ganhar elétrons. E nessa situação, a gente vai comparar um átomo com outro, vai perceber que a diferença de eletronegatividade entre um átomo e outro, que participa dessa ligação, é nula ou é muito pequena essa diferença. Quando que vai ocorrer esse tipo de ligação? Quando tivermos um não metal ligado a um não metal, ou um não metal ligado ao hidrogênio. E em último caso aqui, o hidrogênio ligado ao hidrogênio. Nessas três situações a gente tem esse tipo de ligação, ligação covalente ou molecular. E o que seria uma molécula? Molécula é um aglomerado de átomos unidos por ligação covalente. Peguei o exemplo do hidrogênio. Número atômico 1, configuração eletrônica 1s1. Vamos desenhar a moléculazinha do hidrogênio ali. Vamos desenhar aqui o esquema do hidrogênio. Coloquei ali o hidrogênio com um elétron. E representei também o hidrogênio na sua eletrosfera. Vou representar o segundo átomo de hidrogênio com outra bolinha ali, certo? Representei os dois átomos de hidrogênio. Aí tem um detalhe. Na ligação iônica, a gente viu que um átomo transfere elétrons para outro átomo. Isso acontece quando um átomo precisa perder e um átomo precisa ganhar elétrons. E no caso do hidrogênio, que ele precisa adquirir a estabilidade com dois elétrons, ele vai precisar ganhar. Se o primeiro átomo precisa ganhar, o segundo precisa ganhar, qual vai ser a solução para eles? Vai ser o compartilhamento de elétrons. Então, esses dois átomos de hidrogênio vão compartilhar elétrons entre eles, que a gente vai representar ali por esse retângulo. Beleza? E como isso vai ocorrer na estrutura desses átomos? A gente vai unir as duas eletrosferas. Esses dois elétrons passam agora a fazer parte desses dois átomos. Então, a gente percebe na estrutura dos átomos de hidrogênio, formando a molécula de hidrogênio, que esses dois elétrons agora são comuns às duas eletrosferas. Então, a gente tem aí o compartilhamento de elétrons e a gente vai formar um par. Esse par é chamado de par eletrônico, formação do par eletrônico. E um detalhe importante é que esse par eletrônico é formado por elétrons provenientes dos dois átomos. Vou pegar mais alguns exemplos para a gente entender esse conteúdo de uma forma mais adequada. Átomo de hidrogênio, novamente ali, e agora eu vou fazer uma ligação entre hidrogênio e cloro. Cloro, número atômico 17, configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. A gente viu ali que o cloro possui 3 camadas e a camada de valência é a camada 3. Temos 7 elétrons na camada de valência. Vou desenhar aqui os 7 elétrons do cloro
E seguindo aquela regra do octeto, o cloro precisa ganhar um elétron para ficar com 8. Enquanto que o hidrogênio, né, ele vai ter configuração semelhante ao do hélio, precisa ganhar um elétron. Se os dois precisam ganhar, eles vão compartilhar. Então, vai haver um compartilhamento de elétrons entre o hidrogênio e o cloro, formando o par eletrônico. Representei ali as duas eletrosferas, né, do hidrogênio e do cloro, e a gente vai ter o seguinte: formou o par eletrônico ali. Vai acontecer então a união desses dois átomos, e a gente percebe nesse esqueminha que os dois elétrons fazem parte agora das duas eletrosferas. E aquele detalhe importante, né, que o par eletrônico covalente, ele contém elétrons provenientes dos dois átomos, certo? Uma coisa importante para a gente falar também, essa representação que eu fiz aqui, ó, de hidrogênio e cloro, a gente vai chamar de fórmula eletrônica, também chamada de fórmula de Lewis, certo? Essa é a fórmula eletrônica, representa os átomos participantes das ligações e os elétrons das camadas de valência. E além disso, o par eletrônico compartilhado. A gente pode simplificar essa fórmula eletrônica. Vou representar da seguinte maneira aqui, ó. Eu pego o átomo de hidrogênio, o átomo de cloro, e aquele par eletrônico vou simbolizar por um tracinho, que vocês viram lá na química orgânica, que é a ligação simples. Essa representação a gente vai chamar de fórmula estrutural. Resumindo mais isso daqui, ó, eu pego apenas os elementos e o número de átomos de cada elemento. E a gente tem ali, ó, a representação chamada de fórmula molecular. Mais um exemplo aqui, ó, como vai ser a ligação formada entre cloro e cloro. A gente já viu ali que o cloro possui 3 camadas, 7 elétrons na camada de valência, então representarei. Esse é o primeiro átomo de cloro. Representar o segundo átomo de cloro ali. O que vai acontecer? O cloro precisa ganhar um elétron, o outro átomo de cloro precisa ganhar. Se os dois precisam ganhar, eles vão compartilhar. Compartilhamento de elétrons, formação do par eletrônico. E assim acontece o quê? A união das eletrosferas, e os dois elétrons são agora presentes nas duas eletrosferas, tá bom? Formando aí o par eletrônico compartilhado. Essa é a fórmula eletrônica. Então essa vai ser a fórmula eletrônica, representando os átomos participantes da ligação, o par eletrônico compartilhado e os elétrons da camada de valência. Para a gente simplificar isso, a gente vai para a fórmula estrutural, representando os átomos participantes da ligação e o par eletrônico compartilhado, representado por um tracinho. E por último, representação na fórmula molecular. Os elementos participantes desse composto e o número de átomos de cada elemento. Como são 2 átomos de cloro, vou colocar ali, ó, Cl2. Semelhante ao que aconteceu no hidrogênio, tá bom? H2. Mais um exemplo aqui, ó. Hidrogênio fazendo ligação com o oxigênio. Oxigênio, número atômico 8. 1s2, 2s2, 2p, 4. Então, nas camadas de valência, a gente tem ali 6 elétrons. Vou representar os elétrons da camada de valência do oxigênio, os 6 elétrons ali. Segundo a regra do octeto, o oxigênio tem 6 elétrons, precisa ganhar 2. Precisando ganhar 2, o hidrogênio também precisa ganhar. Se os dois precisam ganhar, eles vão compartilhar. Compartilhamento de elétrons ali, a gente tem o seguinte: o hidrogênio compartilha elétron com o oxigênio. Vai ter então formação do par eletrônico compartilhado, certo? Mais uma coisa, o hidrogênio adquiriu a estabilidade? Adquiriu. O oxigênio adquiriu a estabilidade? Ainda não, precisa ganhar um elétron. O que vai acontecer aqui? Aparece um segundo átomo de hidrogênio, aí a gente vai ter aqui a formação de um novo par eletrônico. Agora sim, formou um novo par eletrônico, um novo compartilhamento de elétrons, e a gente percebe ali que no caso do oxigênio, que agora ele adquiriu a estabilidade. A gente
verificar nesse esquema que foi feito ali, na camada de valência, o oxigênio passa a ter 8 elétrons. Perceberam isso? Então, olhem bem esse desenho. 8 elétrons na camada de valência do oxigênio, enquanto que os átomos de hidrogênio possuem 2 elétrons. Todos eles adquiriram a estabilidade. Mais uma vez reforçando, essa é a fórmula eletrônica, ou de Lewis. E a fórmula estrutural? Fórmula estrutural, os átomos participantes da ligação e o par eletrônico compartilhado, representado por um tracinho. Então temos ali o oxigênio ligado ao hidrogênio e uma nova ligação do átomo de hidrogênio, certo? Então 2 átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. E qual vai ser a fórmula molecular? A fórmula molecular é a que todo estudante de terceira série do ensino fundamental já vai conhecer. H2O. Próximo exemplo aqui, ó. Como vai ser a molécula formada entre oxigênio e oxigênio? Temos ali a configuração eletrônica do oxigênio, né? Oxigênio família 6A, 6 elétrons na camada de valência, está representado. O outro átomo de oxigênio também tem 6 elétrons na camada de valência. Os dois precisam ganhar 2 elétrons. Se eles precisam ganhar, eles vão compartilhar. Compartilhou elétrons ali, formou o primeiro par eletrônico. Resolveu o problema deles? Ainda não. O oxigênio precisa ganhar 2 elétrons. E qual vai ser a solução aqui? Um novo compartilhamento de elétrons entre esses 2 átomos de oxigênio. Novo compartilhamento de elétrons e agora, se a gente contar, o primeiro átomo de oxigênio passa a ter 8 elétrons na camada de valência. O segundo átomo de oxigênio passa a ter 8 elétrons na camada de valência. Adquiriram a estabilidade. Essa é a fórmula eletrônica, ou de Lewis. E a fórmula estrutural? Os átomos participantes das ligações e cada par eletrônico simbolizado por um tracinho. Essa é a famosa ligação dupla, que vocês viram lá na Química Orgânica com o professor Gabriel. Próximo aqui, ó. Fórmula molecular. A fórmula molecular, os elementos participantes da molécula e o número de átomos de cada elemento. O elemento oxigênio e 2 átomos desse elemento. Beleza? Mais um exemplo aqui. Como vai ser a ligação entre nitrogênio e nitrogênio? Nitrogênio, número atômico 7, família 5A. 1s2, 2s2, 2p, 3. Quantos elétrons na camada de valência? 5 elétrons. Vou representar ali, ó. Nitrogênio, 5 elétrons na camada de valência. Nitrogênio, 5 elétrons na camada de valência. Se os dois precisam ganhar elétrons, quantos? Nitrogênio tem 5 elétrons, vai precisar ganhar 3. O outro nitrogênio também vai precisar ganhar 3. Se os 2 átomos precisam ganhar elétrons, eles vão compartilhar. Compartilhou elétrons ali, ainda não resolveu o problema, ainda não resolveu, e agora uma terceira ligação entre nitrogênio e nitrogênio. Resolveu o problema dos dois? Agora sim, se a gente comparar ali, ó, primeiro nitrogênio, 8 elétrons na camada de valência. O segundo nitrogênio, 8 elétrons na camada de valência. Essa é a fórmula eletrônica ou de Lewis. Fórmula estrutural, os átomos participantes da ligação e cada par eletrônico simbolizado por um tracinho. E a fórmula molecular, por último, os elementos participantes da molécula e o número de átomos de cada elemento. N2 é a molécula do gás nitrogênio. Mais um exemplo aqui, ó. Nitrogênio e hidrogênio. Como vai ser a molécula formada por esses 2 átomos? Nitrogênio a gente já sabe, né? 5A, 5 elétrons na camada de valência, vai precisar fazer 3 ligações. Hidrogênio, 1 elétron vai precisar fazer uma ligação. Compartilhou elétrons ali, resolveu o problema do nitrogênio, mas resolveu o problema do hidrogênio, mas ainda não resolveu o problema do nitrogênio. Aparece um novo átomo de hidrogênio ali, compartilhamento de elétrons novamente, resolve o problema do hidrogênio, mas o nitrogênio ainda precisa ganhar elétrons. Aparece um terceiro átomo de hidrogênio e assim ocorre uma terceira ligação entre nitrogênio e átomo de hidrogênio. Essa é a fórmula eletrônica ou de Lewis. E a fórmula estrutural, mais uma vez, átomos participantes da ligação e cada par eletrônico simbolizado por um tracinho, certo?
Então essa é a fórmula estrutural desse composto. Por último, a fórmula molecular, NH3. Tem uma regrinha de formulação para a gente não precisar fazer todo aquele processo ali, né? Fórmula eletrônica. A gente vai direto já para ajudar na fórmula estrutural, tá bom? E para a gente entender isso, eu vou fazer o seguinte. Família 7A, 7 elétrons na camada de valência, vai precisar ganhar um elétron, ou seja, família 7A vai fazer uma ligação. Exemplos aqui, ó, o flúor vai fazer uma ligação, o cloro vai fazer uma ligação, o bromo e o iodo. Família 6A, 6 elétrons na camada de valência, precisa ganhar 2, então vai precisar compartilhar 2 elétrons, vai precisar fazer 2 ligações. Exemplo aqui, o oxigênio e o enxofre. Família 5A, 5 elétrons na camada de valência, precisa fazer 3 ligações. No caso aí, o nitrogênio, que a gente viu anteriormente, também o fósforo, fazendo 3 ligações. Esses dois são os principais exemplos. Família 4A, exemplo, o carbono e o silício. 4 elétrons na camada de valência, precisa ganhar 4. Então vai ter que compartilhar esses 4 elétrons e assim ficar com 8. Vai fazer 4 ligações. Aquela famosa frase na química orgânica, o carbono é tetravalente, faz 4 ligações. Um outro exemplo é o silício, 4 ligações, certo? Então esses são os principais exemplos quando a gente for trabalhar a formulação. Agora a gente vai falar rapidamente de um subtipo de ligação covalente, que é a ligação covalente dativa. Em qual situação a ligação covalente dativa vai ocorrer? Ela ocorre quando um dos átomos já está estável, ou seja, já fez as ligações que precisava, mas existe um átomo ainda que precisa ganhar 2 elétrons, certo? Vamos tentar entender a partir de um exemplo isso aqui, ó. Um exemplo é a molécula do ozônio, que a gente vai pegar ali, ó. Molécula do ozônio, fórmula molecular O3. Como que vai ocorrer esse tipo de ligação aí? Vamos tentar entender. Temos ali os 2 átomos de oxigênio. Na molécula do oxigênio a gente já conhece, né? Vai ter uma ligação dupla entre esses 2 átomos de oxigênio. E o que vai acontecer quando aparecer um terceiro átomo de oxigênio? É aquela situação que a gente viu. Um átomo já adquiriu a estabilidade, mas um segundo átomo precisa ganhar 2 elétrons, certo? O que vai acontecer então? O terceiro átomo de oxigênio precisa ganhar 2 elétrons. Os outros átomos já estão estáveis. Vai acontecer um compartilhamento aqui entre um desses átomos estáveis e o átomo que necessita ganhar 2 elétrons. Então esse segundo átomo de oxigênio vai compartilhar elétrons com o terceiro átomo. Para a gente entender isso melhor, só vou mudar o desenho aqui, ó. Então a parte da ligação dupla entre o primeiro e o segundo não muda. Vai acontecer agora o compartilhamento de elétrons do segundo com o terceiro átomo ali. Perceberam uma coisa? Que temos um par eletrônico diferente ali. É o par covalente dativo. Esse par covalente dativo contém elétrons provenientes de apenas um dos átomos. Até deixei uma cor diferenciada aí para vocês perceberem a origem desses 2 elétrons, tá bom? Esses 2 elétrons são provenientes de apenas um dos átomos. E a gente percebe aqui que esse segundo átomo de oxigênio, ele não está doando elétrons para o primeiro. Ele não vai formar um cátion. Ele está apenas compartilhando. Ele continua com aqueles 2 elétrons, mas ele compartilha com o terceiro átomo de oxigênio. Representação estrutural, né? Então a gente vai representar os pares covalentes simbolizados por um tracinho. E essa ligação covalente dativa eu posso representar de 2 maneiras. A ligação covalente dativa sendo representada por uma setinha, né? Uma flechinha. Ou a gente representar a ligação covalente dativa a partir de um traço. E você vai ter que entender que é uma ligação covalente dativa, diferente da ligação covalente normal que a gente percebeu anteriormente. Agora a gente vai resolver um exercício da página 341, exercício número 3.
O que caracteriza fundamentalmente uma ligação química covalente? Letra A. Os elétrons são transferidos completamente de um átomo para o outro? Certa ou errada? Está errada. Essa aí é a característica da ligação iônica, em que o elétron é transferido de um átomo para o outro, originando um cátion e um ânion, íons de cargas opostas. Está errada a letra A. Letra B. Nunca envolve a presença de hidrogênio? A gente viu alguns exemplos que tem hidrogênio. Por exemplo, a molécula do hidrogênio, H com H, H2. Molécula da água, H2O. Molécula da amônia, NH3. Outros exemplos, CH4, que é o metano. Outros exemplos que vocês viram na química orgânica. Vários hidrocarbonetos e outros compostos que vocês verão nas próximas aulas. Letra C. Só ocorre entre dois átomos de carbono? Não, né? A gente pegou vários outros exemplos diferentes do carbono. Letra D de dado. Os elétrons são compartilhados entre os átomos. Perfeito. Então, temos os elétrons compartilhados entre os átomos, formando o par eletrônico. Letra E. Os elétrons não participam da ligação? A gente viu que tem elétrons que participam e elétrons que não participam da ligação. Então, a letra E está errada. A gente fica com a letra D de dado. Por hoje é só isso mesmo, pessoal. Espero que tenham entendido o conteúdo, mas caso surja alguma dúvida, pode nos procurar pelos endereços abaixo. Até semana que vem. Tchau!